Rezende, porque desde ontem, desde que nós demos aqui no nosso programa a notícia da internação dele, que ele tinha voltado para o hospital, e ontem com a notícia do agravamento do estado de saúde dele, o público ficou muito inquieto, né? Ontem à noite tinha muita gente ainda perguntando, mas e aí, mais alguma notícia? Melhorou, compensou, vai sair, tá pior? E muitas versões também estavam pipocando em relação ao estado de saúde do Marcelo Rezende. Isso deixava o público mais intranquilo ainda, mas sem saber realmente em que pé está essa situação. O que a gente tem de certo nessa história é realmente o agravamento da situação, né? É um quadro muito grave, né? Praticamente crítico realmente, por isso que todo mundo está aí cada vez mais preocupado. E nós estamos e preferimos assim, né? Vamos dando as informações que forem chegando, mas sempre deixando claro que a gente está realmente na espera de um comunicado oficial, né? Ou um boletim médico que diga melhorou, vai continuar na UTI, vai precisar fazer algum tipo de cirurgia, realmente, olha, vamos aguardar que ele reaja espontaneamente, alguma coisa que seja que possa, significar uma definição da situação do Marcelo Rezende. Hoje a gente está aqui com o Vladimir Alves, que é quem tem dado mais informações em relação ao estado de saúde do Marcelo Rezende, e ele vai contar muita coisa para a gente também. E a nossa repórter Cintia Lima continua de plantão lá em frente ao Hospital Moriá, que fica em Moema, não é? E muita gente fala, mas por que ele não se tratou logo no começo do diagnóstico, ele não teve esse diagnóstico no Hospital Albert Einstein, porque agora ele está em outro hospital, porque esse hospital ele é da Rede Record de televisão. E ele é funcionário de lá, então é muito natural também que ele possa ser tratado lá. E ele inclusive vem sendo cercado de todos os cuidados, primeira qualidade, tudo de ponta, é assim que ele está sendo tratado lá dentro, tá? Então vocês se tranquilizem nesse ponto, que a gente está numa situação crítica, numa situação limite, eu acho que isso não dá para ignorar. Por mais que nós tenhamos fé, vamos continuar com as nossas orações, mas sabendo que a situação realmente é muito delicada, né? É o que nos resta para dizer para vocês. Hoje, a namorada postou de madrugada uma mensagem, já a gente mostra. O filho que mora na Argentina, o Diego, também postou outra mensagem. Tem umas fotos bonitas dele com os filhos, não é? Para mostrar para vocês também hoje, porque muita gente fala, mas puxa, cadê os filhos? O pessoal só lembra da filha da Holanda, outra da Alemanha, o filho na Argentina. Realmente, os filhos do Marcelo foram se profissionalizando fora do nosso país, mas todos eles estão unidos nesse momento, nesse cuidado ao pai, numa situação realmente muito delicada. Então, olha, ontem de madrugada, quem passou por lá, a Luciana voltou lá, sem saber se poderia ver, se não poderia ver, mas ela passou lá, ela precisava estar pelo menos ali, e o Bate também, Luiz Bate também, que preferiu ir de madrugada para não tumultuar a rotina do hospital, porque são todos muito famosos, muito conhecidos, e ele preferiu ir durante a madrugada, mas também não se sabe se ele conseguiu ver ou não o amigo, o Marcelo Rezende, que deu para ele o título do Menino de Ouro. Então a situação é bastante complicada, porque como a família não autoriza boletim médico, a gente fica sem as informações oficiais, mas as informações que são passadas para vocês é um trabalho realmente de busca de informação, de contato com fontes, com gente de dentro do hospital mesmo, que possa dar alguma coordenada, algum caminho para a gente do que está acontecendo lá dentro, e tudo isso vem sendo passado para vocês, mas como eu digo, não é oficial, tá? A gente tem que aguardar a família ou o próprio hospital decidir se pronunciar e falar, gente, olha, é assim ou não é assim, porque realmente a situação é muito angustiante, Fica todo mundo procurando uma definição, e essa definição não vem justamente porque a família prefere que assim seja, que
só eles fiquem sabendo exatamente em que pé se encontra essa situação. E todos muito abalados também, não tem nem aquela condição emocional de estar dialogando, ou da imprensa estar argumentando e pedindo, por favor, uma informação. Ele é um homem público, não é? Os fãs estão aí muito angustiados com essa história. Não dá para ter esse tipo de diálogo num momento tão decisivo quanto esse, na verdade. Eu vou chamar a nossa repórter Cíntia Lima, ela já está novamente em frente ao Hospital Moriá, e vamos ver se tem alguma informação, ou se pelo menos alguém diz, olha, hoje ainda deve sair um boletim, ou se a família continua não permitindo que isso aconteça. Boa tarde, Cíntia. Olá, Sônia Abrão, boa tarde a todos. Em princípio, nós que ficamos ontem de plantão, nossa equipe de manhã também, agora há pouco eu conversei com a assessoria, a mesma coisa, Sônia, a pedido da própria família, não há nenhuma informação por parte da assessoria do hospital, nenhuma. Agora, Sônia, cerca de 5, 10 minutos atrás, quem chegou foi a Luciana Lacerda. Sim. Ela já tinha passado boa parte do dia aqui ontem, foi embora, retornou de madrugada e chegou agora, 3 horas da tarde. Nós tentamos falar alguma coisinha com ela, a gente sabe que o momento é muito delicado, ela vem, na verdade, se manifestando pelas redes sociais, né? Onde acaba também tendo um retorno dos fãs, do público, que continua orando ao lado dela. Ela não quis abrir o vidro aqui, ela entrou direto, e agora também, Sônia, cerca de 2 minutos atrás, 3 carros pretos chegaram. Nós acreditamos que sejam diretores da Record, muitos diretores também da emissora estiveram aqui na companhia da Fabiola Gadelha, do Geraldo Luiz, todas aquelas informações que nós passamos ontem, as pessoas que estavam aqui tinham diretores da Record também. E, em princípio, parece que mais alguns diretores chegaram agora. Infelizmente, não há uma informação oficial por parte do hospital. O que a gente sabe é isso, que o estado de saúde do Marcelo é muito delicado, vem se agravando, o pouquinho que sai da internet e que a gente tenta filtrar, porque tudo tem que ser muito oficial, e o nosso programa, lógico, é sempre tão ético e respeitando esse momento delicado, mas o que a gente sabe é que o estado de saúde do apresentador Marcelo Rezende é muito delicado, vem se agravando e, por enquanto, nenhuma informação por parte do hospital. Tá certo. Fora a Luciana, que voltou agora há pouco, a gente vai mostrar. Nós mostramos até a imagem do carro chegando. Era um carro preto também, como os outros que se seguiram, né, Cíntia? E que devem ser de diretores da Rede Record de televisão, indo ao hospital, tomando o pé da situação, mais uma vez atualizando, né? Se informando em relação como ele passou de ontem para hoje. Ontem foi um dia bastante complicado, muito complicado. A madrugada também para o Marcelo Rezende, mas a nossa reportagem conseguiu ver o carro chegando, registrar a chegada do carro da Luciana. Olha a Cíntia aí, tentando falar com ela, mas ela não abriu o vidro, ela realmente não quer. O que ela tem para dizer, ela está postando no Instagram dela, não é isso, Cíntia? Com certeza, Sônia, ela vem postando nas redes sociais, é a forma de desabafo que ela está encontrando. A gente acaba, assim como ontem, quando ela disse Deus cuide de quem eu não posso cuidar, hoje ela pede que Deus também segure em suas mãos, e as do Marcelo também. A gente acaba, diante da aflição que a gente sente dessas pequenas frases e tão fortes que a Luciana acaba postando, a gente acaba sentindo a delicadeza, a fragilidade, a gravidade da situação, porque realmente, lógico, deixar nas mãos de Deus, isso é natural em qualquer circunstância da vida, mas naquele momento onde a gente se sente mais impotente, é a fé que tenta nos fortalecer, e é isso que a gente sente da Luciana, né, Sônia, que ela está muito impotente, depositando toda a fé em Deus. O Marcelo, com certeza, num estado bem delicado, e continua ali travando essa batalha, essa luta pela sobrevivência, sim, porque a gente sabe que o estado já era grave, né, Sônia? A própria luta contra a doença, quando ele deu a entrada no hospital com a pneumonia, o estado de saúde dele que veio se debilitando também. Então a gente sabe, você disse ontem foi um dia tenso, madrugada também, e a gente percebe que hoje continua tenso, tenso porque as informações não são oficiais, e a gente sabe da gravidade do estado de saúde do apresentador. Tá certo. Né? Vou chamar as imagens da Luciana chegando ao hospital. Agora há pouco, tem o quê? 10, 15 minutos? 3 horas, Sônia, às 3 da tarde. Tá, 3 horas, tem 10 minutos que a Luciana Lacerda, a namorada do Marcelo Rezende, chegou novamente ao hospital. Vamos ver. São quase 3 horas da tarde e nesse carro provavelmente está a Luciana Lacerda, a namorada do Marcelo Rezende. A gente sabe que ela passou essa quinta-feira praticamente o dia todo
aqui no hospital, foi embora, retornou de madrugada e agora, Sônia Abrão, 3 horas da tarde, a expectativa é que seja ela, a gente vai tentar uma palavrinha. Luciana, só um minutinho, a gente sabe que é difícil, querida, se você puder abrir um pouquinho o vidro, só um pouquinho, Luciana, dá uma palavrinha só. Realmente é ela, mas ela não quis abrir o vidro. Claro. A gente vai mostrar agora, o carro vai parar na entrada principal, justamente aqui do hospital onde o Marcelo Rezende está internado. O estado é bem delicado, a gente sabe, é crítico. As informações do hospital, elas não surgem a pedido talvez da própria família, mas aí sim, eu acredito que seja ela no banco do passageiro. Ela vai descer agora. E não quis dar nenhuma palavrinha, a gente sabe que ela se manifesta muito pelas redes sociais, para que Deus cuide de quem ela não pode cuidar, para que Deus pegue em suas mãos, e do Marcelo também. Ela postou nessa sexta e olha, acredito que seja descendo de preto, a bolsa, ela vai entrando agora no hospital, na companhia de uma outra moça, que a gente também não sabe se é a Valentina, a filha adolescente do apresentador, Sônia Abrão. Tá certo, então. Tá aí, não é? As imagens que a nossa reportagem registrou, a Cíntia Lima tentando falar com ela, mas a Luciana realmente não quer, por enquanto, se pronunciar, e dá para entender isso, porque os filhos não querem que isso aconteça, que nenhum tipo de informação vaze para a imprensa. Eles querem que esse momento seja vivido de uma forma absolutamente privada, Então, o que conta são as informações que a gente recebe das fontes que vão sendo criadas no desenrolar da nossa cobertura, não é, Cíntia? Com certeza, Sônia, essas fontes acabam sendo fundamentais, lógico, fontes que também a gente tem que filtrar, que também se sentem receosas, né, e se sentem receosas, são pessoas e situações que a gente vai vivendo, porque a gente está aqui no hospital, então é muito natural que algumas informações surjam, mesmo que não sejam oficiais. Então, justamente, a Luciana chegando agora, como a gente mostrou na reportagem, não quis abrir o vidro. O que vai chegando para a gente é justamente o estado delicado que vem se agravando do apresentador. A chegada de diretores também da TV Record, eles chegaram logo atrás da Luciana, desceram, todos sempre vão para a UTI, então é difícil também que eles circulem pelo hall aqui do hospital, isso não existe. Praticamente ali a UTI está toda reservada para familiares, para diretores, apresentadores muito amigos. A gente sabe, parece que o Luiz Bate também, que estava viajando, já retornou. Ele teve aí de madrugada. Exatamente, para estar perto do Marcelo Rezende. A gente imagina essa ligação e a gratidão que muitos desses apresentadores, a própria Fabiola Gadelha e Luiz Bate, têm pelo Marcelo Rezende, profissional até, né? Exatamente. Existe uma gratidão, existe um respeito, existe a forma com que toda a carreira dos dois veio sendo consolidada, com apoio, com incentivo, com muito bom humor do Marcelo. Então ali desenvolveu-se uma amizade muito grande, né, Sônia? É natural que essas pessoas próximas queiram e precisem estar aqui. Imagina, num momento como clima, esse. Né, se a gente, né, qual na sua emissora, no seu programa, estamos todos muito baqueados com essa situação que pegou a gente desprevenido a partir desse último vídeo que ele postou, o mais recente, todo mundo já ficou em choque. Você imagina o clima dentro da própria emissora, onde ele trabalha com todos os colegas, né? Tá todo mundo assim muito abalado com essa situação, todo mundo, Geraldo, né? O Geraldo está uma pilha, realmente. Então, a situação é séria de verdade. E a indefinição e a falta de uma informação que venha da família, ou que a Luciana fosse autorizada a falar, isso aumenta, triplica a angústia, não é? Não só dos colegas, como do público também, que vem acompanhando todo esse problema do Marcelo desde o dia do diagnóstico em março desse ano. Então a situação realmente é muito complicada. Cíntia, a gente continua aqui, sabe que é só chamar, nós abrimos espaço aí para vocês. Vamos ver se alguma informação e que fosse boa, não é, pudesse chegar para a gente. Mas olha, as notícias que a gente recebe, elas realmente são muito preocupantes, né, Cíntia? Com certeza, Sônia, a gente está aqui para qualquer informação ao vivo, a gente sabe, o programa está aberto a isso e pode acontecer, a gente torce para que sejam mais amenas, que possam tranquilizar o coração de todo mundo. Exatamente. Mas o caminho, por enquanto, continua muito tenso e de muita apreensão por parte de todos, viu, Sônia? Inclusive colegas nossos, que a gente sabe que existe dentro da Record,
também estão muito apreensivos. Exatamente. As informações estão sendo muito fechadas mesmo, lógico, e a gente respeita pela família, mas realmente isso vem causando uma tensão, uma apreensão e uma angústia muito grande em todo mundo. Tá certo, Cíntia, obrigada, viu? Olha, eu vou mostrar para vocês, nessa madrugada, quando a Luciana Lacerda voltou ao hospital, né, para ter mais notícias, para tentar ver, e muitas vezes ela consegue ver o Marcelo Rezende, ela postou essa mensagem, já falando num vazio enorme na vida, né? Vamos ver se a gente coloca aí para vocês. Olha, o vazio ocupa um espaço imenso. Essa foi a frase que ela postou logo de madrugada. E ela disse o seguinte: que Deus segure nas minhas mãos e na sua, meu amor. Marcelo Rezende Oficial. E aí as hashtags: juntos somos mais fortes, te amo, né? E o coraçãozinho. Esse coração, primeiro ele saiu em vermelho, depois ele saiu em preto. Você viu essa mudança, Vladimir Alves? Muito boa tarde. O público se preocupou com isso, achou que era um sinal de luto, aconteceu alguma coisa, mas não aconteceu nada de definitivo não, viu, gente? Então, também a gente não sabe explicar. O que eu tenho, quando a notícia foi postada, era só o coração vermelho, não tinha sequer, olha, era essa aí, tá vendo? Não tinha sequer os dois bonequinhos. Depois acho que ela andou mexendo na coisa, aí ela colocou um coraçãozinho preto e dois, né? Que é o par, ela e o Marcelo. E isso aí, gente, deixou o pessoal muito preocupado. Mas na verdade não é sinal de nada definitivo, não, tá? Era só um desabafo dela. Eu acho que o mundo dela tá todo escuro, realmente, numa situação tão decisiva quanto essa. E aí, o Diego, que é o filho do Marcelo Rezende, que mora na Argentina, ele é jornalista também. Ele postou também nessa manhã, começo de tarde, essa foto em homenagem ao pai. Pronto, aí o pessoal falou, ele partiu, ele não está mais aqui, e não é isso, gente. Ele quis homenagear o pai. Estão todos vivendo uma situação limite, na verdade, né? Uma situação limite, achando que o pai pode ir embora a qualquer momento. Então eles vão se manifestando, tem que desabafar essa dor e continuar rezando para que ele consiga, né, superar essa encruzilhada aí. E ele colocou apenas isso: meu super-herói, super-herói, né? Acho que não sei falar isso. Marcelo Rezende Oficial, foi isso que ele colocou, na verdade. Ele que aí herdou também a profissão do pai. Essa foto é super bonita. Sabe que no ano passado, começo desse ano, Marcelo postou muitas fotos do casamento do Diego. Ele foi para lá, todos os filhos reunidos, inclusive o Anísios, que ele fala que é filho dele, que é o 6º filho e que nasceu e mora na Grécia, também estava no Brasil. Ele fez foto com todos eles juntos. Eu acho que eu tenho até aqui para mostrar para vocês, porque são umas fotos muito bonitas. E aí o pessoal quer saber da família do Marcelo. Deixa eu ver se eu acho aqui para vocês essas fotos. Olha, essa é uma delas do dia do casamento do Diego, né? Está muito escura, vou ver se a gente consegue. Eu vou botar a luz nela, mas aqui, ó, o Anísios é aquele de óculos lá no final, que estava com uma garota, não é filha, mas aqui do lado do Marcelo, de gravatinha borboleta, é o Diego no dia do casamento, tá? E aqui as outras filhas, olha, 1, 2, 3, 4. As 4 filhas, mais o Diego lá atrás e mais o Anísios, que ele diz que é o filho dele, né? Seria o mais velho, inclusive, que nasceu e vive na Grécia. Ele é pai de filhos que são cidadãos do mundo, na verdade, né? Cada um num canto do mundo e hoje todos unidos aí, orando por esse pai e mandando para ele uma energia para que ele possa reagir a tudo isso. Tem uma outra também, ainda por conta desse casamento. Essa daqui tá bem escura. Deixa eu ver se eu tenho uma outra aqui mais clara. Tá aqui, ó, que eu possa mostrar para mim. Também não tá muito mais clara, não. Mas ele postou tudo assim. Essa daqui tá um absurdo. Olha aqui, mas a mesa tá o Diego com a noiva, com esse vestido de alcinha, as irmãs e mais o Anísios aqui, ó, em pé, atrás de todos eles. E o Marcelo pôs uma legenda que é a seguinte: olha, meus filhos, o de óculos é o Anísios, ele nasceu e vive na Grécia, foi isso que ele deixou colocado na legenda dessa foto. E ele tinha o maior orgulho de ficar falando meus filhos. Tinha não, ele vai ter ainda poder se expressar novamente assim, não é? Meus filhos, meus filhos, meus filhos.
disso, mas realmente são fotos muito bonitas. Ele sempre foi um pai, né, muito presente, se não for fisicamente, geograficamente, mas emocionalmente muito ligado à vida dos filhos de verdade. São esses filhos que hoje querem o pai só para eles, não vão dividir com o público, com os colegas de trabalho, com ninguém. Eles querem viver esse momento ali só entre a família de verdade. Claro, faz uma concessão para um amigo ou outro, mas é só isso, é só uma concessão realmente, viu? Felipe Campos está aqui conosco também. Boa tarde, querido. Você, eu falei oi, né, Vlad? É verdade. Que momento difícil esse, né? Que momento complicado, viu? Ontem eu fiquei atrás de informação praticamente quase até as 3 da manhã. Infelizmente elas, como você mesma disse, não são nada boas, né? A gente sabe que realmente o estado dele é muito crítico. Alguns médicos chegam a dizer que é até irreversível. Então, eu acho que nesse momento agora é esperar e ver como ele reage. É deixar nas mãos de Deus, gente, não tem outra coisa. Como ele reage, porque eu sempre acredito da seguinte forma: para Deus nada é impossível, né? Eu acho que o milagre ele bate na porta sempre, existe sempre um fôlego aí, até o último suspiro. Eu sempre acredito muito na vida e eu acredito também nisso. Eu acho que ele pode reverter essa situação também. Deus queira. Olha, gente, ontem durante a madrugada muitas vezes se falava: nossa, o Marcelo partiu, o Marcelo morreu, confirma, é verdade, Sônia, não é verdade? Foi uma madrugada bastante tumultuada. E o Vladimir Alves está acompanhando toda essa situação, isso desde do momento, desde antes dele ter sido internado novamente, na verdade. E as informações que o Vlad tem, elas são seríssimas, muito sérias de verdade. E eu queria que você falasse então, Vlad. Pois já venho acompanhando de um tempo, são informações reais, né, do que tem acontecido, apesar da emissora, do hospital, da assessoria do Marcelo. São reais, mas não oficiais. Não oficiais, exatamente. Quando ele foi internado, a gente contou aqui, o quadro dele era de fortes dores, que depois aí progrediu por uma pneumonia. Foi. Ele segue hospitalizado, ele teve uma séria falência de alguns órgãos durante esse período. Os médicos já conseguiram identificar. O rim, na verdade, teve esse comprometimento nessa madrugada. Então é a última informação que a gente tem, que ele teve um comprometimento nos rins nesta madrugada. Quando ele chegou, logo que ele chegou na terça-feira ao hospital, pessoas puderam observar, porque eu não posso falar a fonte, mas pessoas puderam observar e registraram o momento em que o Marcelo diz que ama a Lula Lacerda e que quer casar com ela. Foi um momento em que ele tinha passado a sedação. A sedação. E aí, depois daquilo, como o quadro da dor se agravou, ele precisou ser sedado, mas assim que ele foi hospitalizado, era essa a vontade dele. Tipo, ele expressou. Ela é a minha namorada, eu amo, eu vou casar com ela. Isso ele deixou muito claro. Porque costuma ser corriqueiro em pacientes com câncer, que às vezes a pessoa pode estar numa situação aparentemente muito delicada, mas a mente continua ativa. Ele falou isso no vídeo, né? Eu tô fragilizado, mas aqui tá tudo bem. E a gente tem visto tá firme, ele falou isso. E segue assim. E quando da proibição de entrada de algumas pessoas no hospital, ele se preocupou e falou: não, eu quero e a minha vontade é essa. E foi atendida. Certo. Então, conseguiram reverter essa situação. Luciana poderia Ninguém, entrar. Só parentes de primeiro grau. Só parentes de primeiro grau, só a família de verdade. Mas aí eles flexibilizaram, conseguiram reverter, entraram num acordo. Ela está indo lá. Está indo lá normalmente, assim como ela chegou. Neste momento, estão lá no hospital. Além da Luciana Lacerda, a Fabiola Gadelha. São as duas que estão lá, que já esteve lá ontem e está lá hoje novamente. Nesse momento, ela se encontra lá no Hospital Moriá, aqui em São Paulo. E os filhos, com relação aos filhos, eu lembro que você mostrou aqui no programa uma das idas do Marcelo para o que ele chamava de Farmacinha de Deus. Sim. Lembra? Que era a Patrícia, um retiro, não era? A Patrícia, que tinha vindo da Holanda mais velha.
já veio em junho, ela está aqui, ela que aparece em uma das fotos. Sim. E eles estavam aguardando a chegada do Diego, da Argentina. Mas ele já chegou, já está a par de tudo. E ele tem uma filha na Alemanha também, né? E tem o Anísios na Grécia. Isso. São 5 filhos. Ele 4 bota mulheres, Anísios, que são 6. E 2 netas. E 2 netas, exatamente. E os filhos estão assistindo todo esse processo, estão acompanhando, já estão por dentro, já tomaram frente e têm acompanhado. Ó, tá aí, esse é o vídeo que o Vladimir estava falando, ainda naquele começo do tratamento. Em junho. Em junho, que o Geraldo levava ele para os lugares dos tratamentos espirituais. Aí tá ele, o Geraldo na direção e a filha no banco de trás, porque ela ainda passou um tempo aqui acompanhando o início de tratamento do pai. Vamos ver do começo, vamos ver. Mais uma semana e lá vou eu me internar novamente na clínica que eu apelidei de a Farmácia de Deus. E eu vou me recuperando tranquilo. E ontem eu tive uma conversa muito interessante com um amigo, o Bispo Francisco, que me disse: deixa que eu cuido da tua saúde e pergunta para Deus o que ele está esperando de você. É a minha nova etapa, saber o que Deus está esperando de mim. Ali atrás, ó, minha filha, que veio da Holanda para ficar comigo, a Patrícia, que é a minha filha mais velha. E aqui, ó, ninguém tem culpa de tanta feiura. É o xereque, esse não me larga. Bom, vamos lá no caminho da cura. Que Deus nos abençoe. Nesse momento em que ele apresenta para o público a filha dele, né, que vive na Holanda, tem 2 netinhas holandesas também, que ele sempre estava postando foto, né, então aí, e de novo a família presente, evidentemente, só que com essa condição de não abrir mesmo, não quer saber de imprensa nessa história. A gente costuma dizer que fazer o bem não importa quem, e sem divulgar, lógico, né? Mas como envolveu uma questão familiar e de amizades, nas últimas semanas falaram que o Marcelo teria se atritado com o Geraldo Luiz por conta da namorada Lula Célia. Então, vou contar um bastidor aqui do que tem acontecido nos últimos dias. As idas do Geraldo Luiz ao hospital, desde a última terça-feira, são sempre acompanhadas da Luciana Lacerda. Ontem eles estavam juntos. Exatamente. Lá, né? E vale contar aqui que durante todo esse período, além de ir com a Lu, além de facilitar a ida dela, além de acompanhá-la, o Geraldo Luiz disponibilizou a casa dele para ela. Então existe sim uma grande amizade entre os 3, não há nenhum tipo de estranhamento. Ela não está conseguindo ficar na casa do Marcelo sem ele? Então, é que nesse momento, ele falou, olha, a minha casa está à sua disposição, a hora que você quiser, você vai para lá. Então é uma prova de amizade, de amor ao Marcelo, à Luciana, aos familiares, né, aos filhos do Marcelo Rezende, e para que não fique nenhum resquício de que houve algum mal entendido entre os 3. Está tudo certo. No caso de ter havido ou não ter havido, nesse momento está todo mundo junto. Exatamente. Né? Não houve, como o Vladimir está dizendo, mas e eles estão todos juntos. Eu acredito que seria assim também se tivesse acontecido alguma coisa, algum desentendimento, algum racha, que passou muito essa impressão para a gente durante vários momentos dessa história. Mas não. E agora, ontem, inclusive, eles estavam juntos lá no hospital. Uma versão que deixou as pessoas muito preocupadas, e ontem também, durante a madrugada, se falou muito nisso, né? O problema renal se desenvolveu durante a madrugada, né? A deficiência renal aí nessa história, mas se falava também em falência múltipla dos órgãos, que apenas o coração do Marcelo estava batendo e que logo haveria um comunicado oficial em relação à partida dele, que ele não teria conseguido sobreviver. Gente, essas são versões que pipocaram o tempo todo, então é o que a gente ficou falando. Calma,
que nós estamos esperando um comunicado oficial. Se alguma coisa, não é, nesse sentido tivesse acontecido, a família não esconderia do público. Isso aí cairia por terra esse momento de privacidade. Mas, graças a Deus, não era isso, não era. Mas essas versões pipocaram o tempo todo. Então, a gente faz questão de esclarecer aqui, porque né, ele está sendo assistido por uma equipe multidisciplinar lá no hospital. E eles identificam que ele teve aí um agravamento no quadro do câncer do pâncreas para o fígado, que acabou acometendo parte do aparelho digestivo. Passou para o estômago. Outras áreas do aparelho intestino, digestivo. né? Inclusive ele teve uma parada também. Intestinal, também. Parou, o intestino parou de funcionar. Então, rim, intestino. Ele está tendo uma sequência de falência de órgãos, né? Obviamente que não é múltipla, porque ele está vivo, né? Mas alguns órgãos deles estão paralisando. Mas coração está batendo, pulmão funcionando, ou seja, órgãos, né, importantes. Rim, você tem 2, a gente não sabe se foi um só que está com problema, tem outro funcionando, mas ele está aí, então vamos deixar agora. E outra coisa que tem muita gente comentando e falando em alguns sites que ele está entubado. Ele não está entubado. Essa informação você também tem, Sim, Vlad? não está entubado. Ele respira com muita dificuldade. Ele respira com muita dificuldade. Tem apenas o oxigênio. O oxigênio, está sendo assistido pela equipe e as pessoas têm ele está no balão de oxigênio, mas ele não está com aquele oxigênio, aquele que coloca no nariz, né? Tá. E aí os médicos, como tem essa equipe que está assistindo o Marcelo, eles estão identificando o que é um acometimento pelo câncer e os outros fatores clínicos que, por exemplo, com o rim paralisado, com o rim prejudicado, eles estão estudando se foi por conta daquela dieta cetogênica, onde há um consumo maior de proteínas, que eleva a quantidade de sal no organismo e que compromete os rins. E compromete a pressão. E vocês se lembram que ontem ele estava com um quadro de pressão completamente desestabilizada. A pressão né? dele chegou a 5. Nossa, gente, 5. Isso quase não dá batimento cardíaco. 5, a pressão dele chegou a 5, no finalzinho da tarde foi a informação que eu recebi. E realmente ele teve assim umas crises realmente em função da própria queda de pressão. E isso preocupou muito. Depois conseguiram estabilizar em aumentaram um pouco, mas a pressão dele oscila demais. Tá, e rim, é recorrente o caso de que paralisa, dali uns dias volta a funcionar normalmente. É muito característico isso também. Durante essa semana, no Melhor para Você, nós entrevistamos um oncologista, o Dr. Arthur, que explicou que esse emagrecimento rápido do Marcelo se deve à dieta, a dieta cetogênica. É normal. Ele trocou de dieta, então? Porque ele vinha fazendo uma coisa mais para macrobiótica, mais ele natural. Estava sendo assistido sem doce, com aquela né? mesma... sem doce, sem nada. Com a mesma cetogênica dieta, é proteína, é carne, né? Ele começou com essa dieta cetogênica, que é a mesma recomendada pelo Dr. Lair Ribeiro. Ele está sendo assistido pelo Dr. Lair Ribeiro durante o tratamento com essa dieta, né? E houve aí esse comprometimento dos rins, e aí agora os médicos estão estudando se esse comprometimento tem a ver com o câncer ou se tem a ver com essa sobrecarga de proteínas no organismo. E num organismo mais fragilizado por uma doença tão séria e tão agressiva quanto é a do tipo dele, né, de câncer de fígado e de pâncreas, então aí ele estava muito mais suscetível a acontecer esse tipo de coisa. E aí parece dominó, né? Sim, cai um, vai caindo as pedras. E os médicos, a missão é equacionar tudo isso, reequilibrar esse organismo novamente, devagar, mesmo que de uma maneira mais lenta, mais fraca, inclusive, mas que ele vá voltando, né? Todos os órgãos a funcionar
estarem em harmonia ali, não um ir levando o outro à falência a ponto do organismo entrar em colapso. E é isso que eles não vão e têm conseguido não deixar acontecer. É um momento decisivo, é um momento crucial, mas ele está aí. Olha, você sabe que ontem eu tive conversando com a Valéria Baracate, que é uma pessoa incrível aí, fazendo um trabalho sobre o câncer. Ela teve, né? Câncer de mama. E ela faz, inclusive, Outubro Rosa, e também conversei com o Dr. Antônio Carlos. O tipo de câncer do Marcelo Rezende foi é o mesmo que do Steve Jobs. Ah, é mesmo? É o mesmo câncer. E por incrível que pareça, o Steve Jobs, ele, quando descobriu o câncer no pâncreas, ele, por ser natureba, vamos dizer assim, ele foi para esses tratamentos alternativos. Exatamente, ele não quis saber de quimioterapia. A única, logo no final, foi quando o câncer já estava metastático mesmo, aí ele foi em busca de um tratamento mais sério, mas aí verdadeiramente não tinha mais como providencial tentar reverter a situação. E eu vi um caso muito parecido, né, entre o Steve Jobs, o próprio, com o Marcelo Rezende, que foi buscar os tratamentos alternativos, que eu acho bem legais também, mas eu acredito muito que a gente não pode também desafiar a medicina. Na mistura, né, das duas coisas. O doutor Arthur falou que tem denominador comum entre os dois tipos de tratamento. Tem que dosar. Alguns casos, somente a dieta cetogênica dá uma resposta boa ao organismo. Em outros, é preciso aliar a dieta ao tratamento quimioterápico. E cada caso é um caso, né? Mas assim, eu acho que é importante dizer que algumas pessoas estão chamando o Marcelo de covarde, quando ele decidiu, através das redes sociais, a gente vê esse tipo de comentário absurdo, sabe? Que deixa a gente assim, bom, pasmas. Mas as pessoas estão falando, poxa, você foi covarde em ter abandonado a quimioterapia, em não ter lutado pela vida. Mas, olha, desde terça-feira para cá, ele tem dado uma lição de que ele é forte, corajoso, e ele tem lutado pela vida. Ele tem lutado pela vida, porque às vezes... São escolhas, né? Você vê a Marília Pêra, a Marília Pêra sentou com um médico, o médico disse o seguinte, você tem, se você não se tratar, você tem 1 ano e meio de sobrevida. Ela tinha o quê? De pulmão? Ela tinha de pulmão, mas já estava metastático, enfim. E ela falou, e se eu me tratar 5 anos, vou sofrer muito? Ela falou, então eu não quero me tratar. Então, assim, isso vai muito de escolhas, né? Às vezes também, aí o que às vezes também, eu não concordo, às vezes, com os médicos em falar, olha, você tem 1 ano e meio, você tem 6 meses, você tem 3, você tem 4, enfim. Porque eu acho que existe Deus, entendeu? Nessa história toda, que também pode guiar muito os passos. Porque eu conheço casos de câncer que foram revertidos e hoje a pessoa está ótima, vivendo, controlando, fazendo tudo o que precisa fazer, né? Então, você vê, isso que as pessoas dizem, eu acho que é uma bobagem, né? Porque a vida é feita de escolhas. Então, a partir do momento que você sabe que você está ali no fio da navalha entre a vida e a morte, eu acho que você tem que decidir por ela. Qualquer tipo de acusação, uma pessoa que está no limite entre a vida e a morte, isso sim é covardia, né? Isso sim é a maior das covardias, isso é bem cruel, na verdade. Eu lembro que logo no começo que saiu o diagnóstico, que ele assumiu, deu aquela grande entrevista para a Rede Record de televisão, no Domingo Espetacular, lá na casa dele, lembra? E ele estava ainda disposto a fazer as coisas da maneira tradicional, ele estava se preparando para a primeira sessão de quimioterapia. Ele fez essa entrevista realmente. Ele não aguentou. Ele até postou um vídeo dizendo, me dão umas coisas que parece que é mais para morrer do que para viver. Lembra que ele falou de tanto que ele se sentiu mal? Então tinha um outro caminho, então vou tentar o outro caminho.
né? A gente de fora, que não estava passando pelo que ele estava passando e está passando, fala, não, por favor, não faça, mistura, mas isso, a gente não está na pele dele, o corpo é dele, o organismo é dele, o sofrimento é dele, ele tem o direito de decidir. Ele escolheu esse caminho, infelizmente, estava felizmente funcionando, infelizmente, de repente, né, acusou um baque. Eu só não gosto dessa quietude, isso me incomoda um pouco, assim, dessa de não ter transparência com o público, né? De não ter, porque não é crítica, viu, gente? A gente só está falando jamais, do nosso lado aqui, que é difícil. A falta de notícia. Para todos nós. É um apresentador emblemático, marcou aí na televisão, né? Com um carisma absurdo, o público gosta. Então, essa quietude me incomoda. Um outro detalhe, os bispos da Rede Record, quando descobriram, quiseram mandar ele para os Estados Unidos para fazer o tratamento. Ele não quis, falar assim, nós pagamos, não se preocupe com isso, a gente arca com todas as despesas, vamos correr atrás. Ele não quis, ele falou, não vou. Então, assim, eu acho que não é covardia, é a pessoa escolher mesmo, exatamente, sabe? E precisa ter muita coragem para tomar uma decisão num momento como esse, que você não sabe a que caminho vai te levar, você não sabe, você acredita que possa ser no caminho da cura, mas você não sabe, na verdade. Então ele foi muito corajoso e está sendo até agora, mostrando que ele é um homem forte, porque vocês viram ele praticamente esquelético, não é? Nesse vídeo mais recente, e olha tudo que ele está aguentando no hospital, que o organismo falha daqui, volta a funcionar ali, né? E é uma coisa completamente desestabilizada no momento. E ele está aí, graças a Deus. Como diz o filho, tem sido um herói. Tem sido um herói. Casos, a pessoa tem uma pneumonia e morre. E ele tem lutado pela vida e as pessoas têm que respeitar. Ele é um touro, né? Ele é um touro, porque ele tem, além de tudo isso, de uma saúde de ferro, ele deixa muito claro a vontade que ele tem de viver. E a fé, né? E a fé. Crença. Isso é fundamental, ele está 6 meses nessa guerra, né? Agora, aquele vídeo realmente eu não gostei de ver, né? Mas ninguém. Porque foi uma história que realmente, quando eu vi ali, eu falei, poxa, o negócio não está indo bacana, sabe? Por mais que foi justamente esse vídeo aí que ele postou no Instagram, enfim. Ele não tinha nem força na voz, né? Tudo por um fio. O olho, né? Esbugalhado, parado e assim, olha lá, foi uma coisa que deixou todo mundo muito chocado, muito assustado, muito preocupado, tanto que Milton Neves fez o apelo que fez e muitos artistas também passaram a fazer. Mas aí ele dizia essa coisa muito importante, né? O corpo não tá bom não, ele falou, eu tô na fase baixa, de baixa energia, mas a cabeça tá funcionando e é lúcido com certeza, olha lá, quando ele fala na cabeça, tá funcionando realmente e eu cheguei até, mas eu cheguei até a pensar, e essa época, quando ele fez isso, a Luciana não estava aí, ela tinha ido para os Estados Unidos, eu tenho certeza que se ela tivesse aí, ela não teria permitido ele se expor dessa maneira, né? As coisas teriam sido mais tranquilas, assim, porque desencadeou, porque deram notícia da notícia falsa. E me incomoda porque, assim, você vê um homem extremamente fragilizado, né? Um homem forte. E um homem forte que era extremamente fragilizado. Aí todo mundo vai falar, ok, faz parte da vida. Me incomoda também essas 2 almofadas na poltrona, o lençol, sei lá, alguma coisa do gênero. É uma forma... Mas que dali percebe que verdadeiramente ele não estava bem. Mas isso foi realmente o momento mais crítico nesses 6 meses, com toda certeza. Depois disso, a hospitalização, que é o que ele está enfrentando agora, uma UTI e vários problemas na sequência um do outro. Vamos ver esse recado dele, gente. Ele fala uma coisa importante, vamos rever, na verdade. Olha, muita gente vive de boato, e no meu caso eu até entendo, né? Não é toda hora que tem uma informação, mas nós devemos esquecer o boato. O que eu tenho, a doença que eu tenho, o câncer que eu tenho, tem altos e baixos, é como uma montanha russa. Ora eu estou lá em cima, ora eu estou lá embaixo. Mas o importante
é que eu estou firme. E estar firme é aqui, ó, onde a mente funciona. E eu estou firme para enfrentar os baixos até chegar um momento em que o alto vai deslizar. E aí a cura vai chegar. E eu tenho certeza dela, porque Deus está comigo, Deus está contigo. Tá aí. Um recadinho foi, né, curto, mas muito, com muito conteúdo, não só em relação à fé, mas é o que ele fala, que está firme, que é onde a mente funciona. E isso é que moveu e está movendo, com certeza, o Marcelo, ainda nessa luta pela vida, né? E a mente funciona mesmo, porque ele deu provas esta semana, né? Mesmo em um leito de hospital, falando da Luciana, falando de né? amor, falando de família, falando de fé também, como ele disse em todos esses vídeos, essas postagens que ele publicou. E as pessoas deveriam colocar um pouquinho a mão na consciência, como o Marcelo fez, e pararem de publicar notícias, informações, links, vídeos, montagens, umas coisas assim monstruosas que vão contra a realidade. As pessoas se valem de vídeos, de montagens, coloca foto dele numa cama de hospital que não diz com a verdade. Eu também recebi isso. Pessoas chorando ao lado dele para levar links do YouTube para ganhar visualizações. É horrível, isso, né? é cruel. Nossa, é covarde também mesmo, né? E a gente vive uma era como essa, viu? Eu esqueci o que eu ia comentar, mas enfim, depois... O que eu ia falar era o seguinte, assim, que eu acho que os filhos perceberam, né, o laço de amor dele e da Luciana, porque no hospital, nessa situação limite que ele se encontra, ele ainda fala dela e fala desse amor, aí eles viram que seria muito pior, seria um abalo para ele se ela não pudesse ficar com ele um pouquinho, visitá-lo, se ele não pudesse vê-la, ou pelo menos saber, porque as enfermeiras contam para ele, né? Porque nesses dias ele estava sedado, passava a sedação, era sedado de novo. Então, entre uma sedação e outra, os momentos de consciência, se a Luciana não estava lá naquele momento, elas falavam para ele esteve aqui, ela esteve aqui, vai voltar, e ele ficava, sabe, mais tranquilo, sabendo desse tipo de coisa. Então, separar os dois não poderia de jeito nenhum. Não seria justo realmente. Também, né? acho. Bom, já eu volto aqui, a Cíntia vai falar pra gente se tem alguma informação ou não, e a gente começa a nossa roda da fofoca. Tem muita coisa hoje para comentar. Sônia, cerca de 5, 10 minutos atrás, quem chegou foi a Luciana Lacerda. Sim. Ela já tinha passado boa parte do dia aqui ontem, foi embora, retornou de madrugada e chegou agora, 3 horas da tarde. Nós tentamos falar alguma coisinha com ela, a gente sabe que o momento é muito delicado. Ela vem, na verdade, se manifestando pelas redes sociais, né, onde acaba também tendo um retorno dos fãs, do público, que continua orando ao lado dela. Ela não quis abrir o vidro aqui, ela entrou direto, e agora também, Sônia, cerca de 2 minutos atrás, 3 carros pretos chegaram. Nós acreditamos que sejam diretores da Record, muitos diretores também da emissora estiveram aqui na companhia da Fabiola Gadelha, do Geraldo Luiz, todas aquelas informações que nós passamos ontem, as pessoas que estavam aqui tinham diretores da Record também. E, em princípio, parece que mais alguns diretores chegaram agora. Infelizmente, não há uma informação oficial por parte do hospital. O que a gente sabe é isso, que o estado de saúde do Marcelo é muito delicado, vem se agravando, o pouquinho que sai da internet e que a gente tenta filtrar, porque tudo tem que ser muito oficial, e o nosso programa, lógico, é sempre tão ético e respeitando esse momento delicado, mas o que a gente sabe é que o estado de saúde do apresentador Marcelo Rezende é muito delicado, vem se agravando e, por enquanto, nenhuma informação por parte do hospital. Tá certo. Fora a Luciana, que voltou agora há pouco, a gente vai mostrar. Nós mostramos até a imagem do carro chegando. Era um carro preto também, como os outros que se seguiram, né, Cíntia? E que devem ser de diretores da Rede Record de televisão, indo ao hospital, tomando o pé da situação, mais uma vez, atualizando, né? Se informando em relação como ele passou de ontem para hoje. Ontem foi um dia bastante complicado, muito complicado. A madrugada também para o Marcelo Rezende, mas a nossa reportagem conseguiu ver o carro chegando, registrar a chegada do carro da Luciana. Olha a Cíntia aí, tentando falar com ela, mas ela não abriu o
vidro, ela realmente não quer. O que ela tem para dizer, ela está postando no Instagram dela, não é isso, Cíntia? Com certeza, Sônia, ela vem postando nas redes sociais, é a forma de desabafo que ela está encontrando. A gente acaba, assim como ontem, quando ela disse, Deus cuide de quem eu não posso cuidar, hoje ela pede que Deus também segure em suas mãos, e as do Marcelo também. A gente acaba, diante da aflição que a gente sente dessas pequenas frases e tão fortes que a Luciana acaba postando, a gente acaba sentindo a delicadeza, a fragilidade, a gravidade da situação, porque realmente, lógico, deixar nas mãos de Deus, isso é natural em qualquer circunstância da vida, mas naquele momento onde a gente se sente mais impotente, é a fé que tenta nos fortalecer, e é isso que a gente sente da Luciana, né, Sônia, que ela está muito impotente, depositando toda a fé em Deus. O Marcelo, com certeza, num estado bem delicado, e continua ali travando essa batalha, essa luta pela sobrevivência, sim, porque a gente sabe que o estado já era grave, né, Sônia, a própria luta contra a doença, quando ele deu a entrada no hospital com a pneumonia, o estado de saúde dele que veio se debilitando também. Então a gente sabe, você disse, ontem foi um dia tenso, madrugada também, e a gente percebe que hoje continua tenso, tenso porque as informações não são oficiais, e a gente sabe da gravidade do estado de saúde do apresentador. Tá certo. Né? Vou chamar as imagens da Luciana chegando ao hospital. Agora há pouco, tem o quê? 10, 15 minutos? 3 horas, Sônia, às 3 da tarde. Tá, 3 horas, tem 10 minutos que a Luciana Lacerda, a namorada do Marcelo Rezende, chegou novamente ao hospital. Vamos ver. São quase 3 horas da tarde e nesse carro provavelmente está a Luciana Lacerda, a namorada do Marcelo Rezende. A gente sabe que ela passou essa quinta-feira praticamente o dia todo aqui no hospital, foi embora, retornou de madrugada e agora, Sônia Abrão, 3 horas da tarde, a expectativa é que seja ela, a gente vai tentar uma palavrinha. Luciana, só um minutinho, a gente sabe que é difícil, querida, se você puder abrir um pouquinho o vidro, só um pouquinho, Luciana, dá uma palavrinha só. Realmente é ela, mas ela não quis abrir o vidro. Claro. A gente vai mostrar agora, o carro vai parar na entrada principal, justamente aqui do hospital onde Marcelo Rezende está internado. O estado é bem delicado, a gente sabe, é crítico. As informações do hospital, elas não surgem a pedido talvez da própria família, mas aí sim, eu acredito que seja ela no banco do passageiro. Ela vai descer agora. E não quis dar nenhuma palavrinha, a gente sabe que ela se manifesta muito pelas redes sociais, para que Deus cuide de quem ela não pode cuidar, para que Deus pegue em suas mãos, e do Marcelo também. Ela postou nessa sexta e olha, acredito que seja descendo de preto, a bolsa, ela vai entrando agora no hospital, na companhia de uma outra moça, que a gente também não sabe se é a Valentina, a filha adolescente do apresentador, Sônia Abrão. Tá certo, então. Tá aí, não é? As imagens que a nossa reportagem registrou, a Cíntia Lima tentando falar com ela, mas a Luciana realmente não quer, por enquanto, se pronunciar, e dá para entender isso, porque os filhos não querem que isso aconteça, que nenhum tipo de informação vaze para a imprensa. Eles querem que esse momento seja vivido de uma forma absolutamente privada, Então, o que conta são as informações que a gente recebe das fontes que vão sendo criadas no desenrolar da nossa cobertura, não é, Cíntia? Com certeza, Sônia, essas fontes acabam sendo fundamentais, lógico, fontes que também a gente tem que filtrar, que também se sentem receosas, né, e se sentem receosas, são pessoas e situações que a gente vai vivendo, porque a gente está aqui no hospital, então é muito natural que algumas informações surjam, mesmo que não sejam oficiais. Então, justamente, a Luciana chegando agora, como a gente mostrou na reportagem, não quis abrir o vidro. O que vai chegando para a gente é justamente o estado delicado que vem se agravando do apresentador. A chegada de diretores também da TV Record, eles chegaram logo atrás da Luciana, desceram, todos sempre vão para a UTI, então é difícil também que eles circulem pelo hall aqui do hospital, isso não existe. Praticamente ali a UTI está toda reservada para familiares, para diretores, apresentadores muito amigos. A gente sabe, parece que o Luiz Bate também, que estava viajando, já retornou. Ele teve aí de madrugada. Exatamente, para estar perto do Marcelo Rezende. A gente imagina essa ligação e a gratidão que muitos desses apresentadores, a própria Fabiola Gadelha e Luiz Bate, têm pelo Marcelo Rezende, profissional até, né? Exatamente. Existe uma gratidão, existe um respeito, existe a forma com que toda a carreira dos dois veio sendo consolidada, com apoio, com incentivo, com muito bom humor do Marcelo. Então ali desenvolveu-se uma amizade muito grande, né, Sônia? É natural que essas pessoas próximas queiram e precisem estar aqui num momento
momento como clima, esse. Né, se a gente, né, qual na sua emissora, no seu programa, estamos todos muito baqueados com essa situação que pegou a gente desprevenido a partir desse último vídeo que ele postou, o mais recente, todo mundo já ficou em choque. Você imagina o clima dentro da própria emissora, onde ele trabalha com todos os colegas, né? Tá todo mundo assim muito abalado com essa situação, todo mundo, Geraldo, né? O Geraldo tá uma pilha, realmente. Então a situação é séria de verdade, e a indefinição e a falta de uma informação que venha da família, ou que a Luciana fosse autorizada a falar, isso aumenta, triplica a angústia, não é? Não só dos colegas, como do público também, que vem acompanhando todo esse problema do Marcelo desde o dia do diagnóstico em março desse ano. Então a situação realmente é muito complicada. Cíntia, a gente continua aqui, sabe que é só chamar, nós abrimos espaço aí para vocês. Vamos ver se alguma informação, e que fosse boa, né, pudesse chegar para a gente. Mas olha, as notícias que a gente recebe, elas realmente são muito preocupantes, né, Cíntia? Com certeza, Suane, a gente está aqui para qualquer informação ao vivo, a gente sabe, o programa está aberto a isso e pode acontecer, a gente torce para que sejam mais amenas, que possam tranquilizar o coração de todo mundo. Exatamente. Mas o caminho, por enquanto, continua muito tenso e de muita apreensão por parte de todos, viu, Sônia? Inclusive colegas nossos, que a gente sabe que existe dentro da Record, também estão muito apreensivos. Exatamente. As informações estão sendo muito fechadas mesmo, lógico, e a gente respeita pela família, mas realmente isso vem causando uma tensão, uma apreensão e uma angústia muito grande em todo mundo. Tá certo, Cíntia, obrigada, viu? Olha, eu vou mostrar para vocês, nessa madrugada, quando a Luciana Lacerda voltou ao hospital, né, para ter mais notícias, para tentar ver, e muitas vezes ela consegue ver o Marcelo Rezende, ela postou essa mensagem, já falando num vazio enorme na vida, né? Vamos ver se a gente coloca aí para vocês. Olha, o vazio ocupa um espaço imenso. Essa foi a frase que ela postou logo de madrugada. E ela disse o seguinte: que Deus segure nas minhas mãos e na sua, meu amor. Marcelo Rezende Oficial. E aí as hashtags: juntos somos mais fortes, te amo, né? E o coraçãozinho. Esse coração, primeiro ele saiu em vermelho, depois ele saiu em preto. Você viu essa mudança, Vladimir Alves? Muito boa tarde. O público se preocupou com isso, achou que era um sinal de luto, aconteceu alguma coisa, mas não aconteceu nada de definitivo não, viu, gente? Então, também a gente não sabe explicar. O que eu tenho, quando a notícia foi postada, era só o coração vermelho, não tinha sequer, olha, era essa aí, tá vendo? Não tinha sequer os dois bonequinhos. Depois acho que ela andou mexendo na coisa, aí ela colocou um coraçãozinho preto e dois, né, que é o par, ela e o Marcelo. E isso aí, gente, deixou o pessoal muito preocupado, mas na verdade não é sinal de nada definitivo não, tá? Era só um desabafo dela. Eu acho que o mundo dela tá todo escuro, realmente, numa situação tão decisiva quanto essa. E aí o Diego, que é o filho do Marcelo Rezende, que mora na Argentina, ele é jornalista também, ele postou também nessa manhã, começo de tarde, essa foto em homenagem ao pai. Pronto, aí o pessoal falou, ele partiu, ele não está mais aqui. Não é isso, gente. Ele quis homenagear o pai. Então todos vivendo uma situação limite, na verdade, né? Uma situação limite, achando que o pai pode ir embora a qualquer momento. Então eles vão se manifestando, tem que desabafar essa dor e continuar rezando para que ele consiga, né, superar essa encruzilhada aí. E ele colocou apenas isso: meu super-herói. Mi super-herói, né? Acho que não sei falar isso. Marcelo Rezende Oficial, foi isso que ele colocou, na verdade. Ele que aí herdou também a profissão do pai. Essa foto é super bonita. Sabe que no ano passado, começo desse ano, Marcelo postou muitas fotos do casamento do Diego. Ele foi para lá, todos os filhos reunidos, inclusive o Anísios, que ele fala que é filho dele, que é o 6º filho e que nasceu e mora na Grécia, também estava no Brasil. Ele fez foto
com todos eles juntos. Eu acho que eu tenho até aqui para mostrar para vocês, que são umas fotos muito bonitas. E aí o pessoal quer saber da família do Marcelo. Deixa eu ver se eu acho aqui para vocês essas fotos. Olha, essa é uma delas do dia do casamento do Diego, né? Está muito escura, vamos ver se a gente consegue. Eu vou botar a luz nela, mas aqui, ó, o Anísio é aquele de óculos lá no final, que estava com uma garota, não é filha, mas aqui do lado do Marcelo, de gravatinha borboleta, é o Diego no dia do casamento, tá? E aqui as outras filhas, olha, 1, 2, 3, 4. As 4 filhas, mais o Diego lá atrás e mais o Anísio, que ele diz que é o filho dele, né? Seria o mais velho, inclusive, que nasceu e vive na Grécia. Ele é pai de filhos que são cidadãos do mundo, na verdade, né? Cada um num canto do mundo e hoje todos unidos aí, orando por esse pai e mandando para ele uma energia para que ele possa reagir a tudo isso. Tem uma outra também, ainda por conta desse casamento. Essa daqui tá bem escura. Deixa eu ver se eu tenho uma outra aqui mais clara. Ah, tá aqui, ó, que eu possa mostrar para mim. Também não tá muito mais clara não, mas ele postou tudo assim. Essa daqui tá um absurdo. Olha aqui, mas a mesa tá o Diego com a noiva, com esse vestido de alcinha, as irmãs e mais o Anísio aqui, ó, em pé atrás de todos eles. E o Marcelo pôs uma legenda que é a seguinte: olha, meus filhos, o de óculos é o Anísio, ele nasceu e vive na Grécia, foi isso que ele deixou colocado na legenda dessa foto. E ele tinha o maior orgulho de ficar falando meus filhos, tinha não, ele vai ter ainda poder se expressar novamente assim, não é? Meus filhos, meus filhos, meus filhos. Mas realmente são fotos muito bonitas. Ele sempre foi um pai, né, muito presente, se não for fisicamente, geograficamente, mas emocionalmente muito ligado à vida dos filhos de verdade. São esses filhos que hoje querem o pai só para eles, não vão dividir com o público, com os colegas de trabalho, com ninguém. Eles querem viver esse momento ali só entre a família de verdade. Claro, faz uma concessão para um amigo ou outro, mas é só isso, é só uma concessão realmente, viu? Felipe Campos está aqui conosco também. Boa tarde, querido. Você, eu falei oi, né, Vlad? É verdade. Que momento difícil esse, né? Que momento complicado, viu? Ontem eu fiquei atrás de informação praticamente quase até as 3 da manhã. Infelizmente elas, como você mesma disse, não são nada boas, né? A gente sabe que realmente o estado dele é muito crítico. Alguns médicos chegam a dizer que é até irreversível. Então, eu acho que nesse momento agora é esperar e ver como ele reage. É deixar nas mãos de Deus, gente, não tem outra coisa. Como ele reage, se ele... Porque eu sempre acredito da seguinte forma: para Deus nada é impossível, né? Eu acho que o milagre ele bate na porta sempre, existe sempre um fôlego aí, até o último suspiro. Eu sempre acredito muito na vida e eu acredito também nisso. Eu acho que ele pode reverter essa situação também. Deus queira. Olha, gente, ontem durante a madrugada muitas vezes se falava: nossa, o Marcelo partiu, o Marcelo morreu, confirma, é verdade, Sônia, não é verdade? Foi uma madrugada bastante tumultuada. E o Vladimir Alves está acompanhando toda essa situação, isso desde, né, do momento, desde antes dele ter sido internado novamente, na verdade. E as informações que o Vlad tem, elas são seríssimas, muito sérias de verdade. E eu queria que você falasse então, Vlad. Pois já venho acompanhando de um tempo, são informações reais, né, do que tem acontecido, apesar da emissora, do hospital, da assessoria do Marcelo. São reais, mas não oficiais. Não oficiais, exatamente. Quando ele foi internado, a gente contou aqui, o quadro dele era de fortes dores, que depois aí progrediu por uma pneumonia. Ele segue hospitalizado, ele teve uma séria falência de alguns órgãos. Durante esse período, os médicos já conseguiram identificar. O rim, na verdade, teve esse comprometimento nessa madrugada. Então, é a última informação que a gente tem, que ele teve um comprometimento nos rins nesta madrugada. Quando ele chegou, logo que ele chegou na terça-feira ao hospital, pessoas puderam observar, porque eu não posso falar a fonte, mas pessoas puderam observar
e registraram o momento em que o Marcelo diz que ama a Lula Lacerda e que quer casar com ela. Foi um momento em que ele tinha passado a sedação. A sedação. E aí, depois daquilo, como o quadro da dor se agravou, ele precisou ser sedado, mas assim que ele... Rezende, porque desde ontem, desde que nós demos aqui no nosso programa a notícia da internação dele, que ele tinha voltado para o hospital, e ontem com a notícia do agravamento do estado de saúde dele, o público ficou muito inquieto, né? Ontem à noite tinha muita gente ainda perguntando, mas e aí, mais alguma notícia? Melhorou? Compensou? Vai sair, tá pior, e muitas versões também estavam pipocando em relação ao estado de saúde do Marcelo Rezende. Isso deixava o público mais intranquilo ainda, mas sem saber realmente em que pé está essa situação. O que a gente tem de certo nessa história é realmente o agravamento da situação, né? É um quadro muito grave, né? Praticamente crítico realmente, por isso que todo mundo está aí cada vez mais preocupado. E nós estamos e preferimos assim, né? Vamos dando as informações que forem chegando, mas sempre deixando claro que a gente está realmente na espera de um comunicado oficial, né? Ou um boletim médico que diga melhorou, vai continuar na UTI, vai precisar fazer algum tipo de cirurgia, realmente, olha, vamos aguardar que ele reaja espontaneamente, alguma coisa que seja que possa, não é, significar uma definição da situação do Marcelo Rezende. Hoje a gente está aqui com o Vladimir Alves, que é quem tem dado mais informações em relação ao estado de saúde do Marcelo Rezende, e ele vai contar muita coisa para a gente também. E a nossa repórter Cintia Lima continua de plantão lá em frente ao Hospital Moriá, que fica em Moema, não é? E muita gente fala, mas por que ele não se tratou logo no começo do diagnóstico, ele não teve esse diagnóstico no Hospital Albert Einstein, porque agora ele está em outro hospital, porque esse hospital ele é da Rede Record de televisão. E ele é funcionário de lá, então é muito natural também que ele possa ser tratado lá. E ele inclusive vem sendo cercado de todos os cuidados, primeira qualidade, tudo de ponta, é assim que ele está sendo tratado lá dentro, tá? Então vocês se tranquilizem nesse ponto, que a gente está numa situação crítica, numa situação limite, eu acho que isso não dá para ignorar. Por mais que nós tenhamos fé, vamos continuar com as nossas orações, mas sabendo que a situação realmente é muito delicada, né? É o que nos resta para dizer para vocês. Hoje, a namorada postou de madrugada uma mensagem, já a gente mostra. O filho que mora na Argentina, o Diego, também postou outra mensagem. Tem umas fotos bonitas dele com os filhos, não é? Para mostrar para vocês também hoje, porque muita gente fala, mas puxa, cadê os filhos? O pessoal só lembra da filha da Holanda, outra da Alemanha, o filho na Argentina. Realmente, os filhos do Marcelo, né, foram se profissionalizando fora do nosso país, mas todos eles estão unidos nesse momento, nesse cuidado ao pai, né, numa situação realmente muito delicada. Então, olha, ontem de madrugada, quem passou por lá, a Luciana voltou lá, né, sem saber se poderia ver, se não poderia ver, mas ela passou lá, ela precisava estar pelo menos ali, e o Bate também, Luiz Bate também, que preferiu ir de madrugada para não tumultuar a rotina do hospital, porque são todos muito famosos, muito conhecidos, e ele preferiu ir durante a madrugada, mas também não se sabe se ele conseguiu ver ou não o amigo, né, o Marcelo Rezende, que deu para ele o título do Menino de Ouro. Então a situação é bastante complicada, porque como a família não autoriza boletim médico, a gente fica sem as informações oficiais, mas as informações que são passadas para vocês é um trabalho realmente de busca de informação, de contato com fontes, com gente de dentro do hospital mesmo, que possa dar alguma coordenada, não é, algum caminho para a gente do que está acontecendo lá dentro, e tudo isso vem sendo passado para vocês, mas como eu digo, não é oficial, tá? A gente tem que aguardar a família ou o próprio hospital decidir se pronunciar e falar, gente, olha, é assim ou não é assim, porque realmente a situação é muito angustiante, né? Fica todo mundo procurando uma definição, e essa definição não vem justamente porque a família prefere que assim seja, que
só eles fiquem sabendo exatamente em que pé se encontra essa situação. E todos muito abalados também, não tem nem aquela condição emocional de estar dialogando, ou da imprensa estar argumentando e pedindo, por favor, uma informação. Ele é um homem público, não é? Os fãs estão aí muito angustiados com essa história. Não dá para ter esse tipo de diálogo num momento tão decisivo quanto esse, na verdade. Eu vou chamar a nossa repórter Cíntia Lima, ela já está novamente em frente ao Hospital Moriá, e vamos ver se tem alguma informação, ou se pelo menos alguém diz, olha, hoje ainda deve sair um boletim, ou se a família continua não permitindo que isso aconteça. Boa tarde, Cíntia. Olá, Sônia Abrão, boa tarde a todos. Em princípio, nós que ficamos ontem de plantão, nossa equipe de manhã também, agora há pouco eu conversei com a assessoria, a mesma coisa, Sônia, a pedido da própria família, não há nenhuma informação por parte da assessoria do hospital, nenhuma. Agora... Foi hospitalizado, era essa a vontade dele. Ele expressou... Ela é a minha namorada, eu amo, eu vou casar com ela, isso ele deixou muito claro. Porque costuma ser... corriqueiro em pacientes com câncer, que às vezes a pessoa pode estar numa situação aparentemente muito delicada, mas a mente continua ativa. Ele falou isso no vídeo, né? Eu tô fragilizado, mas aqui tá tudo bem. E a gente tem visto tá firme, ele falou isso. E segue assim. E quando da proibição de entrada de algumas pessoas no hospital, ele se preocupou e falou, não, eu quero... e a minha vontade é essa. E foi atendida. Certo. Então, conseguiram reverter essa situação. A Luciana poderia Ninguém, entrar. Só parentes de primeiro grau. Só parentes de primeiro grau, só a família de verdade. Mas aí eles flexibilizaram, conseguiram reverter, entraram num acordo. Ela está indo lá. Está indo lá normalmente, assim como ela chegou. Neste momento, estão lá no hospital. Além da Luciana Lacerda, a Fabiola Gadelha. Tá. São as duas que estão lá, que já esteve lá ontem e está lá hoje novamente. Nesse momento, ela se encontra lá no Hospital Moriá, aqui em São Paulo. E os filhos, com relação aos filhos, eu lembro que você mostrou aqui no programa uma das idas do Marcelo para o que ele chamava de Farmacinha de Deus. Sim, lembra? Que era a Patrícia, um retiro, não era? A Patrícia, que tinha vindo da Holanda mais velha, já veio em junho, ela está aqui, ela que aparece em uma das fotos. Sim. E eles estavam aguardando a chegada do Diego, da Argentina. Mas ele já chegou, já está a par de tudo. E ele tem uma filha na Alemanha também, né? E tem o Anísios na Grécia. Isso. São cinco filhos. Ele bota o Anísios, que são seis. E duas netas. E duas netas, exatamente. E os filhos estão assistindo todo esse processo, estão acompanhando, já estão por dentro, já tomaram frente e têm acompanhado. Olha, tá aí. Esse é o vídeo que o Vladimir estava falando, ainda naquele começo do tratamento. Em junho, que o Geraldo levava ele para os lugares dos tratamentos espirituais. Aí tá ele, o Geraldo na direção e a filha no banco de trás, porque ela ainda passou um tempo aqui acompanhando o início de tratamento do pai. Vamos ver do começo, vamos ver. Mais uma semana e lá vou eu me internar novamente na clínica que eu apelidei de a Farmácia de Deus. E eu vou me recuperando tranquilo. E ontem eu tive uma conversa muito interessante com um amigo, o Bispo Francisco, que me disse: deixa que eu cuido da tua saúde e pergunta para Deus o que ele está esperando de você. É a minha nova etapa, saber o que Deus está esperando de mim. Ali atrás, minha filha, que veio da Holanda para ficar comigo, a Patrícia, que é a minha filha mais velha. E aqui, ninguém tem culpa de tanta feiura. É o xereque, esse não me larga. Bom, vamos lá no caminho da cura. Que Deus nos abençoe. Nesse momento em que ele apresenta para o público a filha dele, né, que vive na Holanda, tem duas netinhas holandesas também, que ele sempre estava postando foto, né, então aí, e de novo a família presente, evidentemente, só que com essa condição de não abrir mesmo, não quer saber de imprensa nessa história. A gente costuma dizer que fazer o bem não importa quem, e sem divulgar, lógico, né? Mas como envolveu uma questão familiar e de amizades,
Nas últimas semanas falaram que o Marcelo teria se atritado com o Geraldo Luiz por conta da namorada Lula Célia. Então, vou contar um bastidor aqui do que tem acontecido nos últimos dias. As idas do Geraldo Luiz ao hospital, desde a última terça-feira, são sempre acompanhadas da Luciana Lacerda. Ontem eles estavam juntos. Exatamente. Lá, né? E vale contar aqui que durante todo esse período, além de ir com a Lu, além de facilitar a ida dela, além de acompanhá-la, o Geraldo Luiz disponibilizou a casa dele para ela. Então existe sim uma grande amizade entre os três, não há nenhum tipo de estranhamento. Ela não está conseguindo ficar na casa do Marcelo sem ele? Então, é que nesse momento, ele falou, olha, a minha casa está à sua disposição, a hora que você quiser, você vai para lá. Então é uma prova de amizade, de amor ao Marcelo, à Luciana, aos familiares, né, aos filhos do Marcelo Rezende, e para que não fique nenhum resquício de que houve algum mal entendido entre os três. Está tudo certo. No caso de ter havido ou não ter havido, nesse momento está todo mundo junto. Exatamente. Né? Não houve, como o Vladimir está dizendo, mas e eles estão todos juntos. E eu acredito que seria assim também se tivesse acontecido alguma coisa, algum desentendimento, algum racha, que passou muito essa impressão para a gente durante vários momentos dessa história. Mas não. E agora, ontem, inclusive, eles estavam juntos lá no hospital. Uma versão que deixou as pessoas muito preocupadas, e ontem também, durante a madrugada,